Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo eu quero comentar com vocês de forma extremamente clara qual a minha opinião hoje a respeito de CSN Mineração, a famosa Semin 3. Lá no nosso grupo do WhatsApp, onde nós somos mais de 140 pessoas conversando diariamente sobre investimentos e que se você quiser entrar nesse grupo, é o primeiro link aqui na descrição desse vídeo, você está extremamente convidado. E lá nós conversamos muito sobre CSN Mineração e claro, fizemos alguns comparativos, olhamos para algumas outras empresas e setores correlatos como o Sebave, até mesmo uma parte de siderurgia nós comentamos lá dentro e nós chegamos a algumas conclusões e as quais eu quero compartilhar aqui com vocês. Então, se você tem interesse em saber um pouco sobre os dividendos da CSN Mineração e qual a perspectiva que nós todos concluímos no grupo a respeito deste ativo, fique comigo para logo pós-venda. Então, vamos para o vídeo. Bem, eu sei que muitas pessoas já fizeram alguns tantos vídeos a respeito dos resultados da CSN Mineração. No entanto, eu quero trazer aqui luz alguns detalhes que eu acho que foram não tão bem percebidos pela maioria das pessoas por conta de fatores que são, vamos dizer assim, comparativos. A gente olha a Semin, a gente olha a Vale, a gente olha a BHP, olhamos Rio Tinto, olhamos empresas que no final das contas tem alguma correlação. A maioria delas, você pode perceber que caiu muito o resultado ano após ano por conta de mudanças que nós tivemos no minério de ferro. Lá 2020 nós tínhamos minério de ferro muito alto, 2021 ele atingiu as suas máximas, 2022 começou a arrefecer e hoje, 2023, pelo menos até esse nono mês, nós já temos um minério de ferro muito mais estabilizado em preços quase que de uma certa normalidade, vamos dizer assim. Se você quer saber um pouco mais sobre a normalidade de minério de ferro e algumas perspectivas até a respeito do seu preço justo e a questão mesmo da Vale, eu vou deixar aqui no card um vídeo que é muito interessante para você entender um pouco também da perspectiva de Vale. Você pode conjugar este vídeo que eu estou mostrando aqui para vocês com esse outro da Vale se você tiver em dúvida em qual desses ativos investir. Mas, olhando aqui para a CSN Mineração, vamos olhar algo que eu acho interessante. Olhando aqui para a questão do EBITDA ajustado ano contra ano. Por que eu quero olhar este indicador específico e não olhar qualquer outro? Por quê? Como eu comentei com vocês, essa fase inicial do vídeo, em que nós tínhamos um minério de ferro muito alto em 22 e começou a cair já em 2023, você ter um EBITDA ajustado de trimestre contra trimestre, aumentando 21%, significa que alguma coisa diferente nós estamos enxergando na CSN, que em outras tantas mineradoras nós não temos, o que isso já acende aqui o primeiro alerta para nós de melhora operacional, ou pelo menos uma comparatibilidade melhor entre CSN e Vale. Olhando aqui para a questão de produção, eu gostei também muito desse dado. Por quê? Eu comentei naquele vídeo da Vale, e eu acho que até é muito interessante depois você complementar com ele, de que o minério de ferro ele teria uma demanda muito pequena e uma sobreoferta. Existindo uma sobreoferta, você acaba reduzindo a produção ou você estimula a estocagem do minério de ferro. E aqui o que eu achei interessante, nós tivemos um total de produção muito maior de trimestre contra trimestre e até olhando para o segundo TRI de 22, nós tivemos um aumento também muito próximo aqui na casa dos seus 25%, o que denota de uma certa maneira que aquelas perspectivas que nós tínhamos para o minério de ferro, elas não se concretizaram. E quando uma determinada perspectiva negativa não se consolida no mercado, nós temos uma forte alta não só na lucratividade da empresa, mas também nos resultados da própria cotação em bolsa de valores. Olhando para algumas outras coisas, olhando para a venda, que eu acho também interessante ter subido 31%, ou seja, desmistificando toda aquela tese que foi elencada lá pelo Thiago Reis da Suno, de que pelo fato de você ter uma sobreoferta de minério de ferro, você acabaria vendendo menos. E isso aqui mostra para nós que não foi o caso. Achei bastante interessante essa mudança aqui. A questão do fluxo de caixa aqui, eu acho que é interessante nós darmos uma olhada em algum outro momento, mas olhando aqui para a questão do EBITDA, eu acho que isso aqui é mais interessante da gente olhar. Por quê? Olha só, o EBITDA ajustado e a questão da margem EBITDA ajustado mudou muito. Por quê? Como eu comentei, o minério de ferro estava em preços muito altos e depois ele voltou para patamares normais, fazendo com que essa margem ficasse na casa dos seus 30%. 30% de margem EBITDA é ruim? De forma alguma, é uma baita de uma margem. E olhando ainda mais para os resultados da Semin, porque o que acontece? Vamos fazer apenas uma digressão que eu acho que é muito importante você pegar neste momento do vídeo. O que é o EBITDA? O EBITDA são os resultados antes de alguns fatores. Primeiro deles e o que mais impacta? Impostos. Qual o outro que mais impacta? Juros de dívidas que as empresas têm. Aí eu te falo, tá,
a própria Semin, assim como todas as outras, vão ter que pagar imposto de renda, contribuição sobre lucro líquido e outras tantas. Então, esse valor de impostos ele é meio que igual para todo mundo. Agora, a questão dos juros que são pagos, na Semin nós temos uma ideia totalmente diferente. Por quê? Por mais que ela tenha que pagar os juros da dívida, nós sabemos que hoje ela tem praticamente um caixa líquido, ou seja, para todas as dívidas que a empresa tem numa margem de pelo menos uns 10 ou 12 anos, ela tem todo esse valor hoje já provisionado, no sentido de que só mantendo esse dinheiro numa Selic, por exemplo, ela já consegue fazer frente à maioria, se não à totalidade de todas as suas dívidas. E olhando, portanto, a isso, quando você enxerga que a margem EBITDA está ali na casa dos seus 30%, normalmente, em casos como empresas dessa, que tem um fluxo de caixa livre, ela acaba trazendo uma margem líquida muito alta também, talvez na casa ali dos seus 21%, 22%, o que, de uma certa maneira, é ótimo para o investidor, que acaba recebendo quase que totalmente os valores advindos do operacional da empresa. Eu acho isso muito interessante. Seguindo aqui um pouco, eu quero mostrar para vocês a questão do fluxo de caixa. O que nós temos de interessante? A questão de que ela teve aqui 1 bilhão e 98 milhões e ela acabou basicamente o trimestre aqui com 1 bilhão 161 milhões. Claro, você tem que entender o porquê de tudo isso. Nós temos aqui a questão de ativos e passivos, os investimentos da empresa, resultado financeiro, ou seja, os juros que ela pagou e a questão do imposto. Lembra do que eu te falei do EBITDA? Olha como aqui os dados eles estão claros pra gente. Ó, você teve um determinado ganho operacional, legal. Depois você teve investimentos, depois você teve juros e depois você teve impostos. Ou seja, nós estamos falando que isso daqui tudo que a empresa gerou, esse 1 bi 161 milhões de reais, basicamente é um dinheiro que vai para o bolso do acionista. Por quê? Eu achei interessante você se recordar, e eu acho também interessante você acompanhar, se você gosta desse ativo e tem em carteira, que no resultado trimestral, a CSN ela já disse, não só por escrito, mas também em reuniões, que ela vai distribuir de 80% até 100% do valor que ela gerar, em forma, claro, de dividendos ou juros sobre capital próprio, aquilo que melhor for interessante para a empresa e, claro, para o acionista também. Seguindo, portanto, nessa linha, é interessante você notar que a empresa ela tem um fluxo de caixa livre, ou seja, ela tem muito dinheiro ali para ela, e ao mesmo tempo ela disse que vai remunerar o acionista. Olha só como é uma empresa com forte potencial de geração de caixa e de pagamento e remuneração para o seu acionista, que no caso seria aqui você. Agora, o que eu acho interessante você notar? Vamos alinhar expectativa e realidade. Nós não estamos mais no minério de ferro a 180, 200 dólares a tonelada. Estamos ali na casa dos seus 110 a 130, fica oscilando nisso. Portanto, nós devemos esperar que hoje a remuneração que o acionista vai receber fique na casa aproximadamente dos 8 até mais ou menos 10 ou 11% pelo cálculo que eu consegui fazer junto com os colegas que estavam lá no grupo do WhatsApp. Portanto, olhando para essa perspectiva, eu não acho que é um dividendo ruim, na verdade é muito bom, mas eu gosto sempre de alinhar expectativas dizendo que não haverá um pagamento de dividendos tão alto quanto houve no passado de mais de 20%. Tá? Só para que a gente consiga alinhar algumas coisas. Em questão de endividamento, eu acho interessante você notar isso aqui. Olha só, como eu falei, se você for pegar toda a dívida dela, ela tem 7 bi 859 milhões em caixa e ela tem capital para pagar tudo até 2037. Ou seja, como eu comentei e reforçando toda aquela tese que eu iniciei dizendo para vocês, nós temos uma empresa que gera caixa, tem para pagar todas as suas dívidas até 37, tem investimentos para triplicar a produção em um determinado período de tempo e tem uma política extremamente clara de remunerar os acionistas com 80% a 100% de payout daquilo que ela gerar de lucro líquido no final do exercício. Então, nós temos hoje uma empresa que desperta para algumas pessoas uma certa dúvida se esse dividendo tão alto vai continuar acontecendo, e eu gosto de alinhar essa expectativa de dizer que não vai ficar na casa dos 20%, 30%, como já chegou a ser, e vai ficar muito mais próximo daquele dividendo de talvez 10%, que é o que eu acho muito mais factível para o médio e longo prazo dessa empresa. E claro, se você investe aqui na Semin e quer ainda algumas outras informações relevantes, faço aqui o convite para você se inscrever no canal, curtir esse vídeo e, claro, lembrando sempre daquele vídeo da Vale que eu comentei, que eu vou deixar mais uma vez aqui para você assistir, porque é um vídeo extremamente fundamental para você enxergar tudo isso de uma forma muito mais congregada e aqui as informações de Vale e Semin possam ser úteis para você investir com qualidade. Então, espero que tenha gostado do vídeo. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!